Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Cássio Luca aqui. Se liga só no vídeo de hoje sobre hipertensão arterial e exercício físico. Eu tenho certeza que você já procurou aqui dentro do YouTube, assim mesmo como no Google, sobre este assunto. Então eu resolvi fazer este vídeo para descomplicar isso para vocês, apresentar para vocês de uma forma mais dinâmica e prática o que é então a pressão arterial e qual a sua relação com o exercício físico. Então convido vocês a assistirem esse vídeo até o final. Vamos nessa? Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Cássio Luca. Tudo que você precisa saber na promoção da sua saúde, qualidade de vida, sem nóia, sem estresse, direto ao ponto, na prática. Pessoal, se liga só no vídeo de hoje, especialmente feito e elaborado para vocês com muito carinho sobre essa doença crônica não transmissível que é a hipertensão arterial. Então eu fiz um PowerPoint bonitinho explicando para vocês. Espero que vocês entendam esse vídeo, que assistam esse vídeo até o final para vocês entenderem o porquê essa pressão alta faz mal para a sua saúde, podendo te levar até a morte, e qual a relação que o exercício físico vai ter para beneficiar essa pressão, para melhorar essa pressão arterial. Show de bola? Vamos conferir então. O Cautela vai subir para vocês o artigo, o PowerPoint que eu li, que eu montei especialmente para vocês, relacionando pressão arterial e exercício físico. Primeiramente eu vou levantar para vocês, pessoal, o que seria a pressão arterial, tá? O que é pressão arterial, mas antes eu mostro para vocês aí alguns livros de referência no assunto, tá? E antes disso, pessoal, não se esqueçam de se inscreverem no canal, ativarem as notificações, compartilhar esse vídeo com possíveis amigos, familiares que precisam saber, entender um pouquinho mais desse assunto, o que é pressão alta, o que é hipertensão arterial relacionada ao exercício físico na promoção da saúde, tá? Na promoção da sua saúde para você viver mais. Então, compartilham, curtam e deixam aqui embaixo, pessoal, um comentário sobre o que você gostou do vídeo, tá bom? Voltando para a tela, eu estou mostrando para vocês aí alguns livros, tá? Que a gente sempre lê, sempre está por dentro, são as bases, são as nossas referências de estudo, que é a cardiologia do exercício, do atleta ao cardiopata, de treinamento desportivo, programação de treino, um livro muito bom de fisiologia do exercício abordando tudo aí sobre hipertensão, diabetes, obesidade e também um guia prático de avaliação física, tá bom? Então esses são alguns livros de referência que eu sempre estou lendo, sempre estou aprofundando o conhecimento sobre todos esses temas e trazendo um pouquinho mais aqui de conteúdo para todos vocês, tá bom? Depois também vai aparecer para vocês alguns artigos científicos, né? Como Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial de 2020, Hipertensão Arterial e Exercício Físico, uma revisão na Revista Portuguesa de Cardiologia, enfim, e alguns outros artigos que eu também li, que eu também estudei, para estar passando aqui um científico para vocês que obtiveram vários estudos e várias informações. Tem estudo feito com milhares de pessoas, dezenas, centenas, milhares de pessoas para chegar a uma conclusão, sempre relacionando então ao melhor tipo de exercício físico, ao melhor tipo de programação para que melhore então essa pressão arterial, para que você venha a se beneficiar deste exercício físico bem programado, bem planejado. E lembro todos vocês, pessoal, lembre-se, não é da noite para o dia, tá? Precisa ter uma programação, precisa ter um planejamento. O professor precisa entender das classes de remédios antihipertensivos, precisa entender como é que está o seu organismo, precisa entender de planejamento de treino, precisa entender do treino em si para saber qual o melhor tipo de treino que ele vai ministrar para você, que você aluno vai receber, e você profissional que está vendo esse vídeo, para que você também entenda e você procure, você estude para você poder passar o melhor seu para o seu aluno, para que o seu aluno venha então melhorar a sua qualidade de vida, a sua saúde, então, através do exercício físico. Sem isso, pessoal, não adianta, tá? Sem isso não adianta. Ah, Cássio, mas eu sei, mas eu... Não, estuda, coloca na prática, pega a teoria, põe na prática, vai estudando, vai aferindo essa pressão, vai entendendo a resposta do exercício físico frente a essa pressão arterial do seu aluno, tá bom? Então, pessoal, resumindo, a pressão arterial e hipertensão arterial, como ela é classificada,
tá? E o que é? Ela é uma doença crônica não transmissível, certo? O porquê que ela é uma doença crônica não transmissível? Porque eu não transmito a pressão arterial para outra pessoa. Ela vai ter essa pressão arterial advinda do seu dia a dia, ou seja, de hábitos de sedentarismo, que depois eu vou falar para vocês, hábitos alimentares, controle de peso. Então ela vem adquirir. Ela não tem, você não nasce com pressão arterial. Não nasce com pressão arterial, você adquire. Assim como diabetes tipo 2, você não nasce com diabetes, você adquire de acordo com o tempo de vida e como você passou esse longo dos anos fazendo exercício físico ou não, levando uma vida sedentária, tá? Então, como é essa pressão arterial? A pressão arterial, ela tem que ter acima ou igual a 140 milímetros de mercúrio. A gente fala que essa pressão arterial sistólica, tá? A gente muito fala, para vocês entenderem, 14 por 9, 14 por 10, ou seja, essa pressão ela precisa estar constantemente acima ou nesse nível de 140 por 90 ou 14 por 9. Isso condiz com hipertensão arterial. Porém, pessoal, nós precisamos, os profissionais da área da saúde, precisa fazer essa ferição da melhor maneira possível. Não adianta você estar correndo, andando, parar e já verificar essa pressão arterial. Essa pressão arterial precisa estar deitado, sentado pelo menos 5 minutos, tranquilamente, e aí sim a gente aferir essa pressão arterial e ter uma medida, um resultado ali, para que a gente consiga então saber qual é o nível dessa pressão, se é 12 por 8, se é 12 por 10, se é 15, se é 18 por 10, enfim, tá? Sempre a gente vai relacionar então pressão arterial sistólica, é quando o sangue é ejetado pelo coração, que ele faz aquela força, que é a maior pressão, e a pressão arterial diastólica, tá bom? Então pressão arterial sistólica acima de 140 ou de 14 milímetros de mercúrio, por pressão arterial diastólica mínimo de 90. Então, se a sua pressão estiver nesse ponto acima, você já está com uma hipertensão arterial nível 1 ou classe 1, que depois eu vou vir abordar isso com vocês no próximo slide. O que seria então o melhor, pessoal? O mapa, que eu consigo fazer várias medições ao longo do dia. Isso o seu médico cardiologista pede para você fazer esse exame. Ele vai colocar, vai aferir a sua pressão, é um aparelhinho que vai ficar 24 horas dentro do seu organismo aí, aferindo essa pressão de 1 hora em 1 hora, e vai lá obter vários registros da sua pressão arterial. E com isso ele vai ver a sua pressão arterial de manhã, de tarde, de noite, dormindo no seu sono, e vai ter um resultado final de quantas aferições, né, de quantas medições teve acima desse nível mínimo de pressão arterial, quanto teve qual foi a porcentagem de medição abaixo então desse nível, e ele vai poder relatar e diagnosticar se você está com um quadro, apresentando um quadro de hipertensão ou não. Esse é o mapa, tá? Monitorização ambulatorial da pressão arterial, é uma medida direta, então só pedida especificamente pelo médico cardiologista. Dessa forma, então, você consegue ter e consegue verificar várias medições de pressão ao longo do dia de 24 horas, e aí a gente chega no melhor resultado, mais fidedigno, mais certo em relação a essa pressão arterial, tá bom? Ah, mas Cássio, teve um dia que eu não me senti bem, né? E aí eu fui numa farmácia e ele fez essa aferição da pressão arterial e ela tava lá 180 por 10 ou 18 por 10. Pessoal, lembre-se o seguinte, a evolução da pressão arterial, ela é silenciosa, tá? E eu vou comentar mais com vocês dentro desse vídeo. Ela é silenciosa, e quando ela já dá esses picos, é que ela já está fora de controle, tá? Vou comentar com vocês nesse vídeo, continue conferindo aí. Um slide que eu mostrei para vocês aí, tá? Que tá na tela,
são as classificações da pressão arterial, como vocês podem ver aí. Eu tenho uma normal, né? A normal classificação, que seria abaixo de 120/80 na maioria dos casos, né? Ou 12/8. Depois eu tenho uma pré-hipertensão, né? Já que as pessoas começam a apresentar essas alterações. E eu começo com a hipertensão, então, grau 1, o segundo grau e o terceiro grau, tá? Lembre-se que eu falei para vocês, eu tenho um ajuste baroreceptor nas carótidas, tá? Que ele que vai fazer a ligação aí com o seu sistema nervoso, com o seu coração. E geralmente, pessoal, como o seu hábito de vida, como o seu sedentarismo, má alimentação, estresse, eu vou fazendo com que essa pressão arterial, ela evolui gradativamente. E aí por isso que você não percebe essa pressão arterial, e quando você percebe, essa pressão arterial já está no nível muito elevado, já causando dano no sistema renal, causando dano no sistema encefálico, cérebro, coração, artérias e veias, tá? Então a gente tem que ter muito cuidado, e digo para vocês assistindo esse vídeo que sempre é bom você verificar a sua pressão arterial, tá? Uma vez na semana, uma vez a cada 2 vezes na semana, para você saber como é que tá a sua pressão arterial, a fim de você então evitar esse aumento gradativo dela, que vai ser pior para a sua saúde, tá bom? E aí, se você perceber que essa pressão arterial já começa a se elevar, existe 2 formas então: você mudar alguns hábitos que você está fazendo no seu dia a dia, como má alimentação, estresse, acúmulo de gordura corporal, inatividade física, e começar a melhorar isso no seu dia a dia, e tenho certeza que vai melhorar. E seria melhor ainda você buscar a ajuda de um profissional da área da educação física, uma equipe multidisciplinar, um nutricionista, um médico cardiologista, para você fazer os exames e ver realmente o que está fora, o que está dentro, e então começar um planejamento para que você melhore, tá bom? Então, sobre a hipertensão arterial no Brasil, pessoal, de acordo com a Vigitel, que é um sistema de vigilância de fatores de riscos para doenças crônicas, um inquérito telefônico de 2017, eles aumentaram, né, houve um aumento então da hipertensão autoferida, ou seja, as pessoas falaram que tinham pressão alta, então saiu de 22,6% para 24, 25% em 2017, foram os últimos dados. Então, para vocês verem, então, mais de 24% da população brasileira já tem hipertensão arterial no mínimo grau 1, tá? No mínimo grau 1. Aqueles que falaram, ainda mais nesse momento agora pós-pandemia, que a gente está indo para o final, isso vai aumentar muito, tá? Esses riscos vão aumentar muito, ainda mais a advinda dos quadros pós-Covid, que a gente já sabe que tem algumas alterações aí também na pressão arterial. Então esse número vai aumentar, e isso é horrível. Ou seja, você precisa entender que isso um dia vai te levar a um quadro mais extremo, de pode chegar até uma morte, um infarto agudo do miocárdio, e é isso que todos nós profissionais da área da saúde não queremos. E você consegue ter esse controle, você consegue ter essa melhora através do exercício físico, que eu vou explicar para vocês no final desse vídeo. Continue acompanhando, pessoal. E lembre-se, deixa o seu comentário, tá? Deixa sua mensagem, fala o que você gostou ou não neste vídeo. Lembre-se de curtir, de ativar as notificações, e também de seguir na minha conta do Instagram, @CassoLucaPersonal, onde lá eu libero informações diariamente para vocês estarem acompanhando, tá bom? Vamos nessa então, pessoal. Então, como essa pressão arterial evolui, quais são os riscos e o porquê que ela é uma doença terrível que você deve evitar de ter. Pessoal, é o seguinte, como eu falei para vocês, ela é uma doença silenciosa. E esses níveis de pressão alta, ela vai começar a lesionar os seus vasos, as suas artérias pela camada interna. E isso vai causar um desajuste no seu suprimento, ou seja, que a gente fala, no seu aporte de sangue para o seu coração, no aporte, na entrega de sangue para o seu rim, vindo então a causar lesões renais, lesões oculares, lesões periféricas, lesões no cérebro, como AVC. Você já ouviu falar? Uma pessoa, uma vizinha, o meu pai, a minha mãe, a minha avó teve um AVC, acidente vascular cerebral, acidente vascular encefálico,
advindos deste mau controle dessa pressão arterial. E lembrando que esses AVCs, AVE, pode ser ou isquêmico ou hemorrágico, tá bom? Isso, muitas pessoas vêm a óbito, muitas pessoas adquirem um problema renal, que posteriormente vem a óbito, muitas pessoas têm infarto, tá? Advindo dessa pressão arterial, advindo desse desajuste, que depois eu vou gravar um vídeo para vocês, o que são as doenças coronarianas, advindos então dessa pressão arterial, o que acontece dentro do seu organismo e o porquê que você vem adquirir então esse tipo de doença artério-coronariana, tá bom? Para você ver o nível do que é. Ah, mas Cássio, eu só tenho uma pressãozinha arterial. Ah, mas eu tomo um remedinho. Não, pessoal, não tem que ter. Ponto final, acabou. Não tem que ter. Tem que fazer de tudo para não ter essa pressão arterial, porque ela está provocando sobrecarga renal, ela está provocando sobrecarga no coração, ela está provocando sobrecarga no seu cérebro. E isso é maléfico, tá? Isso é maléfico, então você não tem que ter. E qual a melhor forma? Exercício físico, dinâmico, com controle e exercício resistido. Vai fazer força, vai fazer musculação, vai fazer pilates, vai fazer exercício com elástico, com peso, bem programado, certo, com intensidades certas, com pausas certas, que vai ser o tema dos próximos vídeos, para você entender como é feito então o exercício resistido para esse quesito, tá bom? Então lembre-se, você não tem que ter. Se você tem, faça o possível e o impossível para você aí então a tentar a melhorar este quadro, tá ok? O outro slide, pessoal, que eu vou mostrar para vocês quais são os sintomas então, para que você comece a entender e aí você começa a ligar se você pode já estar apresentando essa pressão arterial. Em casos mais graves, lembra lá que eu falei, ó, dor de cabeça, vômito, falta de ar, tontura, visão borrada, não tô me enxergando, minha visão tá turva. Isso, pessoal, é em picos, tá? Não é toda hora. Existem alguns picos que são os picos hipertensivos. E através desses picos hipertensivos, você pode vir ter um AVC, você pode ter um infarto, você está piorando sua sobrecarga renal, consequentemente aumentando a sua pressão arterial, advindo então dessa sobrecarga, tá? Então fique esperto a esses sintomas. Se você sentir qualquer sintoma desse, vá a uma farmácia, chega na farmacêutica, seja no responsável da farmácia, mais fácil, ou procure uma unidade básica de atendimento de saúde, ou procure o seu convênio médico, faça exames, fala, não estou me sentindo bem, estou com dor de cabeça, estou com falta de ar, estou com palpitação cardíaca. E a primeira coisa que eles vão fazer também é aferir a sua pressão arterial, ver como é que está essa pressão. Então, pessoal, não deixa, tá? Não deixe isso que se instale, não deixe falar assim, mas eu só estou tomando um remedinho. De um remedinho vem 2, vem 3, vem 4. E aí também eu vou falar para vocês o porquê que também um remédio lá na frente vai causar aí uma insuficiência cardíaca, tá? Então vai ter um vídeo falando sobre exercício e insuficiência cardíaca. Então gostaria que todos vocês acompanhassem, tá bom? Então quais são os riscos, pessoal? Os riscos eles são metabólicos, que vêm trazer para o seu sistema cardiocirculatório e renal. Cássio, o que é então um sistema metabólico, um desajuste metabólico? Pessoal, dislipidemia, o que é isso? Alterações nos valores de gordura, LDL, HDL, colesterol, de triglicerídeos, tudo isso se tiver alterado, vai aumentar a sua chance de pressão arterial, de não ter esse controle da pressão arterial, tá? Assim como obesidade abdominal, circunferência abdominal, lembrando que existe uma relação direta de circunferência abdominal com quadril, tá? E intolerância à glicose e, consequentemente, o diabetes mellitus. Todas essas doenças também crônicas não transmissíveis estão diretamente ligadas à hipertensão arterial, pressão alta e também doença artério-coronariana, que serão o tema dos próximos vídeos. Um outro passo para vocês entenderem, então, quais são os fatores de riscos envolvidos, então, nessa hipertensão arterial: genética, idade, sexo, etnia,
sobrepeso, vocês podem acompanhar aí na tela. Ingestão de muito sódio, potássio, excesso de sal nas comidas, lanches gordurosos, alimentação fora do balanço, sedentarismo, olha lá, excesso de álcool, fatores econômicos envolvidos, regiões mais pobres, tá? Apneia obstrutiva do sono. Outros fatores que eu também relacionei aí, pessoal, são consumo de drogas, consumo de estimulantes cardíacos, tá? Tudo isso então vai alterar o seu funcionamento interno do seu organismo para que você venha então a ter essa hipertensão arterial, uma vez que eu falei para vocês que você não nasce com essa pressão alta, você adquire. Então estes são os fatores de risco: genética, idade, sexo, etnia, sobrepeso, obesidade, sedentarismo, consumo inadequado de álcool, de alimentação. Tudo isso vai causar então um sedentarismo, um acúmulo, um excesso de gordura abdominal que você vem então adquirir ou a hipertensão. Neste próximo slide, pessoal, olha só aí na tela, um resuminho bem legal para vocês verem aí a importância, né, do que é o exercício físico com a dieta, o que é a obesidade com a resistência periférica à insulina. Depois também eu vou fazer um vídeo sobre isso. Resumidamente, eu vou explicar para vocês quais são os fatores genéticos, olha lá, o diabetes tipo 2, os triglicerídeos elevados, né? Aumento da retenção de sódio, de água lá no rim, né? Alterações da estrutura dos vasos sanguíneos. Lembra lá que eu falei para você, né, que a pressão arterial também altera essa estrutura, essa hiperinsulinemia, ou seja, o que é? O seu pâncreas, advindo do seu sedentarismo, libera mais insulina para que a sua alimentação do seu dia a dia entre dentro dessa célula e vire energia, tá? Para você entender. Só que você não faz exercício físico. Então essa energia que está dentro dessa célula sua, esse carboidrato, essa gordura sua, não é gasta. Tá? Imagina um copo d'água cheio. Dentro desse copo d'água cheio tem ali glicose, tá? Carboidrato, proteínas, gordura para virar energia, tá? Isso ela entra dentro ali através da insulina. A insulina vai abrir uma porteira para entrar isso dentro e virar energia. Mas você não faz exercício físico, certo? E você continua alimentando e isso continua caindo para o seu sangue. Por isso que quando você dosa a sua glicemia, essa glicemia está alta, por conta disso. E essa glicemia alta também vai ser um dos fatores da pressão alta, que isso é o diabetes mellitus, tá? Assim como a sobrecarga de sódio e potássio lá no seu rim. Então você precisa aumentar a sua ingestão de água, de líquidos, tá? E aí, pessoal, olha lá, aumento da atividade do sistema nervoso simpático. Ou seja, o sistema nervoso simpático é o sistema de luta e fuga. Ele vai aumentar a hiperatividade cardíaca, ou seja, vai bater mais o seu coração. Batendo mais o seu coração, sua pressão arterial vai subir mais, certo? E o maior volume, a maior intensidade da sua pressão arterial no seu corpo, a gente fala que é a resistência vascular periférica, para que vocês entendam. E o que é isso, Cássio? É o diâmetro do seu vaso sanguíneo do corpo inteiro. Ou seja, quanto mais espesso esse vaso for, advindo por placas de gordura, certo? Por acúmulo de gordura, aterosclerose, esse nome, pessoal. O seu vaso sanguíneo vai diminuindo. Consequentemente, o seu coração tem que bombear o sangue com mais força. E ele bombeando esse sangue com mais força para passar dentro desse vaso, aumenta a pressão arterial e também causa uma lesão nesse vaso sanguíneo. E aí pode ser lesão renal, pode ser lesão dentro do vaso, dentro da artéria lisa do coração, pode desprender um coágulo advindo dessa lesão, que vai ser um reparo, e essa pressão passando rápida, forte, pode desprender esse coágulo pode subir para o sistema nervoso, tá? Pode desprender uma placa de gordura e parar, entupir, fazer uma isquemia e aí ser um processo de AVC. Então, para vocês verem que a pressão arterial só está ligada diretamente também
ao diabetes mellitus, à obesidade abdominal e, consequentemente, também a problema renal. Então, para vocês verem que é uma doença multifatorial, tá? Através de uma eu posso vir até as outras, ou através das outras eu posso vir ter a hipertensão arterial. Então, fiquem ligados nisso e o exercício físico vai ser de fundamental importância. Como eu estou mostrando para vocês aí na tela, qual é o papel do exercício físico? Então, pessoal, redução da pressão arterial, isso todo mundo sabe, através da liberação de óxido nítrico e lactato. O que é isso, professor Cássio? O que é isso, Cássio? Através do exercício físico, seja ele caminhada, corrida, controlada e a musculação exercício resistido, eu vou liberar óxido nítrico, lactato, que são subprodutos, tá? E isso vai fazer o quê? Uma vasodilatação. E com isso sua pressão arterial diminui. Lembra que ao contrário, se você não faz exercício físico, se você leva uma vida sedentária, você vai ter acúmulo de placas de gordura, você vai aumentar a força do seu coração e vai passar com maior pressão. Lembra que a maior vai ser a resistência vascular periférica, que vai aumentar mais a sua pressão arterial. O exercício físico ele vai fazer ao contrário. Ele vai fazer um dos mecanismos, vai fazer essa vasodilatação. Então o seu sangue passa mais tranquilo. Consequentemente, a sua pressão arterial é menor. O seu coração tende a bater menos e com menos força, porque ele consegue passar mais fácil. Tá bom? Menor liberação então do sistema renina-angiotensina. O que é isso? São hormônios, tá? Que vão fazer uma vasoconstrição. Isso liberado lá pelo rim, pelo fígado. Isso vai fazer uma vasoconstrição. Sistema renina, angiotensina, aldosterona. Isso vai fazer uma vasoconstrição. Então, através do exercício físico, você diminui essa vasoconstrição periférica. Tá bom, pessoal? Uma outra também, menor influência neural simpática, ou seja, menor liberação de noradrenalina, de adrenalina pelo seu rim, que também vai fazer uma vasoconstrição. Tá? Vai melhorar o seu débito cardíaco, vai melhorar o seu volume de ejeção, vai melhorar o seu VO2 máximo, vai fazer uma bradicardia. O que é isso? Vai bater menos batimento. Por quê? Porque o seu coração está mais capacitado advindo deste exercício físico. Então, pessoal, lembre-se, advindo do exercício físico, eu melhoro o coração, eu melhoro lá, ó, tá lá, ó, capilarização, vou colocar mais artérias dentro do seu próprio coração e artérias na sua musculatura, na sua periferia. Para quê? Para melhorar esse aporte de sangue para os seus músculos, para tornar o exercício físico dando um resultado melhor, para você ter mais um suporte energético, e é isso que você precisa, tá? Aumento da capilarização e aumento do seu músculo, aumento da massa muscular. Então, para vocês entenderem que o exercício físico ele é benéfico nisso, ele vai melhorar o seu volume de ejeção, é o quanto manda de sangue para o seu organismo, vai melhorar o seu VO2 máximo, que eu já falei lá sobre, se você não viu lá, sobre treinamento de corrida de rua, depois eu explico novamente para vocês aqui. Vai melhorar então sua capilarização, vai colocar mais artérias para irrigar esse músculo, para aportar melhor oxigênio, aportar melhor carboidratos, gorduras e proteínas para transformar em energia. Isso tudo é benéfico, pessoal, tá? Então, assim, o vídeo de hoje era para alertar vocês sobre o que é hipertensão arterial, o que ela vai causar dentro do seu organismo e o porquê o exercício físico, então, é de suma importância neste controle. Não adianta você ficar reclamando depois porque você teve isso, porque você teve aquilo, porque você teve a chance e você não fez. Então não adianta reclamar. Então dá um basta, começa agora. Já estou com alterações do nível de glicemia, já estou com alterações de colesterol, de triglicérides, de HDL, LDL. Já estou com alteração na minha pressão. Ou você quer deixar isso a níveis trágicos, lá em cima? Não adianta rezar depois. Ah, meu Deus, me ajuda. Deus está ajudando agora, está te alertando. Então, pessoal, comece o mais rápido possível a praticar exercício físico.
Primeiro para cuidar da sua saúde, primeiro para você viver mais. Para isso, tem treino certo, tem planejamento certo, tem programação certa. Mas, através do exercício físico, ele é o único responsável para transformar a sua vida através do exercício físico. E lembre-se, exercício físico salva a vida. Obrigado a todos vocês então que acompanharam esse vídeo até o final. Peço a todos vocês que deixem um comentário, o que vocês gostaram desse vídeo, o que vocês entenderam deste vídeo. Compartilhe esse vídeo com amigos, familiares, pessoas próximas que precisam entender a relação da sua pressão arterial com o exercício físico, a fim de transformar a vida dessa pessoa que você gosta. Obrigado, pessoal!